sou Pelayo, isto é Golosolandia. E para mim o Natal traz muitos aromas de sabores deliciosos, então vou te mostrar os 3 que mais me lembram o Natal. E um deles você não espera, né? Porque um dos aromas que eu adoro é o da canela. Minha torta está aqui, olha só que aparência incrível de deixar qualquer um impressionado. Vamos começar preparando a massa, que hoje eu vou fazer caseira, simplesmente colocando 1,5 xícaras de farinha em um recipiente grande com uma pitadinha de sal. Vamos misturar isso e, além disso, vamos adicionar o açúcar, 4 colheres de sopa ou 70 gramas. Vamos dar algumas voltas para misturar esses ingredientes secos e depois adicionamos a manteiga. Como vocês podem ver, eu cortei em pedacinhos e está fria direto da geladeira. Você pode misturar com as mãos limpas, mas usar luvas é mais confortável. É só apertar e soltar até que isso fique com uma textura de migalhas grossas. Quando estiver assim, coloque um fio de sabor. Aqui vou usar cerca de 1 colher de essência, extrato ou aroma de baunilha. E além disso, adicionamos um ovo, um daqueles grandes tamanho L, que pesa cerca de 60 a 65 gramas. A partir daí é só ir mexendo. Vamos fazer com que a umidade do ovo vá se misturando com a farinha e isso no final, aos poucos, vai se transformando em uma massa. Quando perceber que não dá mais para mexer com a espátula ou colher, que não é mais possível misturar, aí é hora de usar a mão e amassar de novo. O mecanismo é o de sempre. Pegamos toda a massa, porque sempre fica um pouco grudado aqui. Vamos lá, vamos apertar e soltar até que vá se formando uma espécie de bola. Não se preocupe, não precisa se esforçar tanto. Em questão de 1 ou 2 minutos, você obtém uma bola de massa que dá para trabalhar. Viu como essa textura deixa os dedos marcados? Isso quer dizer que já temos uma massa pronta para fazer essa torta espetacular ou qualquer outra? O que vamos fazer agora é cobrir essa massa para garantir que depois a textura fique perfeita e ela se mantenha firme. Vamos deixá-la na geladeira ou no refrigerador para esfriar por meia horinha, mais ou menos, pelo menos uns 20 minutinhos. Vamos deixá-la esfriando para depois podermos trabalhar bem com ela. Então vamos descansar um pouquinho, fazer outras coisas. Aproveitamos esse momento para nos inscrever no canal, dar um like, coisas divertidas, coisas que aliás me ajudam muito. E depois tiramos a massa da geladeira e trabalhamos nela. Você vai ver como é simples. Simplesmente vamos abrir ela direto na forma, fazemos um disco, colocamos na forma, apertamos com os dedos e pronto. A forma. O que você usar não importa, o único importante é que você prepare para não grudar. Passe uma boa camada de manteiga ou, se for silicone, desenforme facilmente. Você pode usar papel manteiga, mas o principal é que a base não grude na forma. Fundamental. Como você viu, colocamos o fundo. E também, olha, que suba uns 2 centímetros pelas laterais e agora vou colocar um papel manteiga por cima para poder colocar um peso. O truque está aqui em dobrar muito bem algumas vezes, depois ele se estica quando está amassado. Muito mais fácil em todos os cantos. E como a massa está um pouco úmida, ela gruda direitinho sem nenhum problema. Fácil, 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 fácil. O que vou fazer agora é isso mesmo, colocar um peso fácil. Você pode colocar pedrinhas, pode colocar leguminosas. Eu sempre tenho um saco de lentilhas que só uso para essa finalidade. Acho que já assei com elas umas 20 vezes, então, quando terminar de assar esse bolinho, eu guardo de novo e elas continuam servindo. O que eu tenho agora é o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, que são cerca de 355 Fahrenheit. E vou colocar essa maravilha na parte de baixo do meio, lá vai. Eu deixei com calor em cima e embaixo e, se possível, sem ventilador, e vamos assar por 20 minutinhos. Passado esse tempo, você vai notar que a bordinha começa a dourar, pois é isso que queremos, que a borda já esteja cozida. Hora de tirar do forno e reservar, porque enquanto vai esfriando um pouquinho, preparamos o creme, que é super fácil. Primeiro vamos aquecer a manteiga. Você pode fazer isso em banho-maria ou no micro-ondas, como eu faço, simplesmente 20 gramas ou uma colher bem cheia de manteiga aquecida até ficar líquida.
Eu reservo enquanto faço uma mistura bem simples com 2 ovos e açúcar. Nesse caso, vamos usar 7 colheres de sopa, cerca de 125 gramas, além de adicionar o amido de milho, que são cerca de 60 gramas, ou 3 colheres bem cheias. E vamos misturar tudo isso muito bem. Então, é só mexer algumas vezes assim, rápido, até que você tenha uma espécie de creme amarelo mais ou menos uniforme. Se você tiver um batedor de silicone como eu, pode fazer direto na panela, pois não risca. Depois, adicionamos a manteiga, que já estava derretida, e o leite 1 litro inteiro. O jeito mais fácil é fazer assim, mexendo. Fazendo assim, tudo se mistura rapidinho e você já tem um líquido liso, perfeito para levar ao fogo. Mas, antes disso, vamos dar sabor com 2 raminhos pequenos de canela ou um galho grande como eu tenho aqui. Isso vai fazer com que a mistura pegue aquele saborzinho tão característico. Vamos lá, levamos ao fogo, colocamos em fogo médio ou um pouquinho mais, mas não muito, e mexemos tranquilamente até formar um creme. E pronto. Uma vez que esse creme já está, como diz a palavra, cremoso, está pronto, pode tirar do fogo e pronto. Mas se você quiser que a camada fique um pouco mais densa, pode cozinhar por mais 1 minutinho ou alguns minutinhos até que fique com menos líquido e mais grossa. Isso depende do gosto que você quiser no final. Se quiser bem denso, deixe mais tempo. Vamos! Eu, uma vez que esquentou, deixei por 1 minutinho e pouco e já ficou com essa textura cremosa. Vou tirar do fogo para ficar bem líquida. Se quiser mais consistente, deixe mais tempo. Agora eu tiro o papel com essas lentilhas que vou reservar mais uma vez e preenchemos a forma com o creme que acabamos de preparar. Assim de facinho, não tem segredo. Agora, se você quiser que o acabamento final fique o mais perfeito possível, eu recomendo que, depois de colocar todo o creme dentro da forma com a base de biscoito que fizemos, coloque por cima um papel como este. Um papel plástico também chamado de filme plástico. E o importante é que ele toque a superfície do creme praticamente em todos os pontos. Uma vez que você colocou o papel, deixa esfriar e quando estiver morno, leva à geladeira ou ao refrigerador. O tempo que você quiser, no mínimo 4 horas, pode fazer de um dia para o outro, não tem problema. Os sabores se intensificam e fica perfeita. O importante é que esteja bem gelada e que os sabores tenham se misturado. Além disso, o creme, quando está frio, ganha um pouco de densidade e isso faz com que fique tão gostoso. Como você vai ver agora, porque eu vou tirar daqui, vou decorar e aproveitar. E será tão fácil quanto tirar o papel filme que acabamos de colocar, tirar o aro da forma. Assim, vamos lá, olha só como está, já está perfeita. Vou caprichar na decoração e fazer tão fácil quanto você vê. Com a ajuda de algo plano e uma peneira, polvilho canela em pó, veja como fazer listras de forma fácil e profissional. E depois, o mais importante, que, assim como nas pessoas, é o interior. E olha que sobremesa incrível. Olha o corte, que fantasia. Não me diga que não dá vontade de dar uma mordida agora mesmo. Mas antes vou te lembrar do segundo sabor do dia, o torrone, que na minha casa não pode faltar. E nesse bolo ou torta fica incrível. A primeira coisa que fazemos é triturar muito bem 1,5 barra de torrone. Então lá vou eu, picamos muito bem, são cerca de 300 gramas, de modo que fique bem pequenininho. Lembre-se que estou usando o torrone de Gijona, o torrone macio. Se não encontrar aí no seu país, pode usar qualquer outro doce que tenha textura arenosa e seja macio. E agora vamos untar uma forma dessas típicas de bolo com caramelo líquido. Isso é opcional, se quiser pular essa etapa, não tem problema. É só forrar bem a forma com papel manteiga, que também evita que grude na forma. E agora a mistura é super fácil. Colocamos os ovos na batedeira, no copo da sua batedeira ou liquidificador, e se você não tiver, não tem problema. Em um recipiente grande, você bate com um batedor de arame e vai adicionar também o torrone picadinho. Então aqui, alguns segundos de paciência, porque temos que colocar tudo para dentro, colherzinha por colherzinha. E agora só falta o terceiro ingrediente, que é o leite, meio litro, 2,5 xícaras, e para dentro.
Se você tiver algum problema ou não gostar de leite, pode usar outros produtos sem lactose, de aveia, de amêndoa, o que preferir. Bem, com tudo pronto, o que vem agora? Já adivinhou, não é? Claro. Tampe e ligue a maquininha até que você tenha um líquido totalmente uniforme. Vamos lá, vamos dar uma caprichada. Muito bem, espero que você esteja gostando da ideia e que aproveite esse momento também para se inscrever no canal. Claro que sim, assim você sempre vai ficar por dentro de todas as novidades e não se esqueça também de ativar o sininho para receber os lembretes. Enquanto isso, termino de bater tudo. Ei, vou te fazer uma perguntinha. No seu país vocês têm turrón? E se vocês não têm turrón, qual você acha que é o produto mais parecido que você tem aí? Acho que na Argentina, por exemplo, ele é muito típico, o mantecol, e daria um resultado um pouco diferente, mas também super gostoso. Bom, outra dica. Olha, uma vez que estiver tudo misturado, prova a mistura assim. Se quiser, pode corrigir com um pouco de baunilha ou com um pouco de açúcar, de acordo com o seu gosto pessoal. E agora é hora de preencher a forma. Como você pode ver, eu coloco uma colher para que o líquido não caia diretamente sobre o caramelo e acabe mexendo nele. Se quiser preparar com apenas 3 ingredientes, basta eliminar o caramelo líquido. Você forra bem a forma com papel manteiga e também desenforma, e como o torrone vai ficar gostoso, o produto também vai ficar gostoso. Após despejar o líquido, vemos que a forma tem cerca de 22 centímetros de comprimento por 8 de largura. O preparo é o típico de bolo e eu coloco em uma assadeira própria para forno. O que faço agora é colocar água quente dentro da assadeira, mas sem molhar a nossa sobremesa. E vamos encher, mais ou menos na altura de 2 ou 3 dedos, para que aproximadamente 1/3 da forma fique com água quente. Assim, vamos preparar um banho-maria dentro do forno e ele vai ficar bem suculento, bem suculento. Vamos lá, forno pré-aquecido a 180 graus Celsius ou 355 Fahrenheit. E colocamos essa assadeira dentro, na parte do meio para baixo, com calor em cima e embaixo, e se possível, sem ventilador. Agora que já está no forno, vou parar um segundinho para te explicar direitinho os tempos. Olha, tem uma coisa aqui. Depende do objetivo que você deseja com sua sobremesa. Se você quer ele firme, exatamente como um pudim, vai precisar de pelo menos 1 hora. Se notar que está dourando demais em cima. Você pode cobrir a forma sem problema nenhum com papel alumínio e ele para de dourar. Assim, você pode deixar o tempo que precisar. Se você quiser que a parte central fique um pouco cremosa, que é o que eu vou tentar, vamos ver se conseguimos. Então, 45 minutos... Eu acho que vai ficar assim, vamos testar e logo veremos o resultado. No total, e resumindo, eu deixei dentro por 45 minutos e depois desliguei o forno, deixei por meia hora dentro com o forno desligado e depois deixei esfriar. Para isso, eu sempre cubro com um papel toalha ou absorvente. Para que a temperatura baixe de maneira uniforme e fique perfeito, uma vez que esteja morno, vai para a geladeira ou refrigerador. Com ele, 2 horinhas já seriam suficientes, mas eu sempre recomendo no mínimo 4 horas, ou, se puder, de um dia para o outro, para que os sabores se intensifiquem e fique perfeito, perfeito. Passado esse tempo, no meu caso, no dia seguinte, eu colho o fruto do meu trabalho. Aqui está. Na verdade, trabalhar mesmo. Eu faço tudo. O forno eu só mexo por uns 5 minutinhos e não muito mais que isso. Agora eu passo uma faquinha na borda para garantir que vou desenformar perfeitamente. E aí já vou ter minha sobremesa pronta para aproveitar. Vou pegar uma bandeja onde quero apresentar Viro e Ploft. Aqui está. Já dá para ver o caramelinho caindo e tudo na frente da câmera e pronto, é uma fantasia. Olha que aparência, que cor. E, bom, se você pudesse sentir o aroma, seria fantástico, fantástico, fantástico de verdade. Podemos melhorar isso? Olha, é difícil, na verdade é difícil, mas sempre dá para tentar. Vou dar um pouco de volume, simplesmente com um pouquinho de torrone bem picadinho por cima e só isso. Acho que não precisa de decoração extra nem de nada estranho, é só aproveitar. E agora vamos ver se tive sucesso. E tem uma parte cremosa por dentro.
Vamos ver, 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 vamos ver. Já estou ficando nervoso. Vamos torcer para que tenha uma parte que nos dê esse toque diferente e aí está. Interior cremosinho e borda bem firme, todos os prazeres na mesma sobremesa. Não sei se chamo de bolos, tortas ou pudim, a questão é que está delicioso. Olha só como ficou o corte, dá vontade, né? Claro, também vou te contar o terceiro sabor que sempre lembro no Natal: biscoito. As sobremesas de biscoito no Natal sempre fazem sucesso, e essa que estou te mostrando aqui não é exceção. Vamos lá, por isso. Quem não gosta de um bom café com leite com biscoitos? Pois essa mesma ideia a gente pode. Vamos passar para uma sobremesa. Sim, sim, exatamente assim. E fica cremosinho e delicioso. Não precisa de forno, são poucos ingredientes e você não vai acreditar como fica gostoso. Começamos com leite e eu vou usar esta jarra para medir 750 ml ou 3 xícaras e 3 quartos. Abro o meu pote de maisena e vou pegando colheres, exatamente 6, que equivalem a cerca de 60 gramas, e adiciono na panela onde coloquei o leite. Uma vez que já temos isso dentro, o que vamos fazer é adicionar algo para adoçar. Hoje eu coloco açúcar branco, aquele açúcar branco de sempre, e faço a mesma coisa. 6 colheres dentro, que são cerca de 60 gramas. Agora é hora de mexer sem parar enquanto isso vai esquentando, porque vamos colocar em fogo médio ou médio-baixo. Mas no começo vai estar frio e a maisena vai se dissolver com o açúcar rapidinho. E quando você não vê mais grumos, cafezinho para dentro, vamos colocar 250 ml ou 1 xícara e 1 quarto. À medida que a mistura vai esquentando. Olha como fica cremoso quando você vê assim, bem cremosinho. Tira do fogo, tira. Prepara um pacotinho de biscoitos, porque vamos usar. Deixa tudo perto da forma que vou usar e coloco uma camada na base. Uso um recipiente com cerca de 22 centímetros de comprimento por 15 ou 16 de largura, coloco uma camada e por cima vou colocando bolachas de modo que cubram mais ou menos a superfície do recipiente. Tão fácil assim. Estou usando bolachas tipo Maria, mas você pode usar as que quiser. Então aí dá para brincar um pouco. Por exemplo, umas bolachas de chocolate combinariam perfeitamente, como você deve ter imaginado. O resto será unir camadas de creme e de bolacha, mas lembre-se de que a última camada deve ser de bolachas. Depois você deixa esfriar um pouco e quando estiver morno, leva à geladeira por pelo menos 2 horinhas. Mas não se preocupe, esse é aquele tipo de sobremesa que se você guardar de um dia para o outro fica perfeita. Então, sem pressa, faça quando tiver um tempinho e for melhor para você. Na noite anterior fica perfeito, quando quiser aproveitar é só tirar e se deliciar. Se quiser decorar, pode colocar um pouquinho de cacau por cima, mas eu vou colocar canela, que eu acho que combina ainda mais com café. Prontinho, sobremesa preparada. Não me diga que não dá vontade. Sucesso garantido. E agora vou te mostrar como fica por dentro. Meu Deus, que delícia. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só que aparência incrível. Meu Deus, e com esse toque de canela para finalizar, aí sim. Ideal para uma sobremesa. Olha o corte, olha o corte, olha o corte, que delícia, que fantástico, que cremosinho. E hoje eu te mostrei 3 sobremesas diferentes que me lembram 3 sabores. Nessas festas, elas vão fazer sucesso. Espero que você me diga nos comentários qual cheiro te lembra o Natal. E assim aprendemos juntos. Deixo aqui um vídeo que você vai adorar. Clique e aproveite.